Questão 137. De um grupo composto por 5 homens e 5 mulheres, serão sorteados ao acaso 2 homens e 2 mulheres, para formar um subgrupo representativo do grupo. O número de diferentes subgrupos que podem ser formados é igual a... Então, a gente tem a seguinte situação. 5 homens para escolher 2. E daí eu pergunto, faz diferença esses 2 que serão escolhidos? Existe alguma distinção entre eles no enunciado? Local, função, horário, qualquer coisa. Existe alguma distinção, uma diferença entre esses 2 que vão ser escolhidos? Não diz, né? O enunciado diz assim, 5 homens para escolher 2. 5 mulheres para também escolher 2 delas, que formarão um subgrupo para representar o grupo todo. Então, se a ordem não importa, se não existe nenhuma diferença entre aqueles 2 que vão ser escolhidos, entre os 2 homens e entre as 2 mulheres, a gente tem aqui um problema de combinação simples. A gente começa um problema de combinatória analisando esse aspecto. Porque quando a ordem importa, a gente pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, que é multiplicar as possibilidades. Então, se eu tenho que escolher um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, eu posso multiplicar as possibilidades de escolha que eu tenho para cada caso. Se eu vou formar uma senha, eu tenho tantas opções para esse primeiro número, depois eu tenho tantas opções para o segundo dígito e assim por diante. Então, a ordem dos caracteres da senha faz diferença, eu posso fazer pelo princípio fundamental da contagem. Agora, se eu vou simplesmente escolher 2 pessoas, escolher o Pedro e o João, ou escolher o João e o Pedro, é a mesma dupla. Não muda a composição, porque eles não têm funções diferentes. Então, tem que fazer por combinação. Mesma coisa as mulheres, escolher Júlia e Ana, ou Ana e Júlia, é a mesma dupla. Não tem distinção nenhuma no enunciado. Então, o enunciado sempre vai determinar se a ordem importa ou não. Então, a gente tem aqui uma combinação de 5, 2 a 2, para escolher os 2 homens. Então, 5, 2 a 2, porque a gente tem 5 homens para escolher 2 deles. E tem também aqui 5 mulheres para escolher 2. Então, combinação de 5, 2 a 2, também para as mulheres. E nesse grupo, eu tenho a formação desse grupo, desse subgrupo, com 2 homens e 2 mulheres. Então, este E é uma multiplicação. Combinação de... Vou fazer um rascunho aqui, ó. Combinação de 5, 2 a 2 é fazer 5 vezes 4, abrir o 5 2 fatores, e no denominador a gente abre o 2. Combinação de 5, 2 a 2, então, é 10. Ou seja, aqui dá 10 e aqui dá 10 também. Portanto, 10 vezes 10, 100. Existem 100 maneiras diferentes de formar esse subgrupo com 2 homens e 2 mulheres. Então, nessa questão, a gente vai responder aí 100, letra C é a correta. Certo? Outra coisa importante que eu usei nessa questão e que é bom que você esteja atento, é que quando a gente divide em casos, por exemplo, pode acontecer isto, ou pode acontecer aquilo, ou pode acontecer uma outra situação, a gente soma. Por exemplo, na questão ali do código, eu posso formar um código com um tracinho e ponto, com 2 caracteres, com 3 caracteres, com 4 caracteres. Eu estou dividindo em casos. Ou o código vai ter 2 caracteres, ou o código vai ter 3 caracteres, ou o código vai ter 4 caracteres. Daí eu somo os resultados. Quando eu quero que aconteça uma coisa e outra, vai ser uma multiplicação. Então, você pode aproveitar e anotar essa observação aí. Que quando for e, eu multiplico, e quando for ou, eu somo. Aqui no subgrupo eu tinha que compor 2 homens e 2 mulheres. Este E é o que garante essa multiplicação ali nos resultados. Se o grupo fosse formado ou por 2 homens ou por 2 mulheres, eu teria 10 mais 10, 20 possibilidades. Tá? Mas no grupo eu tenho que ter 2 homens e 2 mulheres. Por isso, 10 vezes 10 tem 100 maneiras diferentes de formar esse subgrupo. Tá? Convém fazer essa anotação.